fazer mais uma pergunta aqui para o senhor. O senhor tocou no assunto acerca de violência sexual. Me deparei-me com uma situação no estado do Piauí, num congresso que eu estava participando, e uma jovem, ela totalmente deformada, desfigurada, e ela estava num comportamento totalmente anormal. Ela se reclusou numa posição fetal, não falava, só lágrimas. Levaram, era um congresso muito grande, levaram para uma unidade de saúde. Chegaram lá, não diagnosticaram nada biológico, apenas uma crise de ansiedade. E no final do congresso me chamaram para poder ir dar uma assistência a essa moça. E quando eu percebi a cena que estava diante dos meus olhos, eu entendi que tinha algum problema emocional muito forte. Em resumo, conversando, e quando eu fui conversando e liberando palavras para ela, ela foi soltando as mãos devagarinho, e ela levantou os olhos, e quando ela levantou os olhos, a primeira oportunidade que ela me deu, e eu perguntei por que ela estava assim. E ela teve a ousadia de abrir os lábios e dizer assim: minha mãe me deixou assim. Falei, como assim? Porque minha mãe me disse que era melhor eu ter nascido morta. Esta palavra materna transformou a moça de 16 anos, ela veio já no congresso, para o congresso, morta em si mesma. Deparei-me agora com uma situação de uma moça de 22 anos querendo dar cabo da sua vida, fugindo do seu próprio pai, abusada desde os 6 anos pelo pai, engravidada pelo próprio pai. O pai fez de tudo para abortar a criança e a criança nasceu. E agora essa moça está sem saber o que fazer da vida. Então, dois cenários, uma mãe e um pai, que mataram, não fisicamente, mas emocionalmente, essas pessoas. E o senhor que trata desta área, eu pergunto a Vossa Senhoria, por que é necessário... Eu vou mudar até a pergunta. A primeira pergunta é: como tratar estas pessoas que traz marcas negativas, monstruosas, de um passado não tão longe de nós? E a segunda pergunta, nessa aqui: por que é necessário resolver este passado? Ótimo. Bem, pastor, tanto o primeiro caso quanto o segundo, se percebe a não valorização da vida. Então, dentro de um processo psicoterapêutico com essas duas pessoas, se faz necessário de imediato validar a vida para elas. Fazer com que, através de intervenções terapêuticas, com que elas entendam o valor delas. Porque a primeira coisa que foi retirada de ambas foi o valor da vida, o valor que elas têm.
Porque a agressão, ela é uma agressão física, é uma agressão moral. Mas, para além desses dois tipos de agressões, é a desvalorização delas. Então, você percebe que elas chegam dentro de um estágio onde, como se elas não tivessem nenhum valor. Isso aqui é tão interessante, porque quando alguém entende que não tem nenhum valor, elas são levadas verdadeiramente ao fundo de um poço. Então, nos dois casos que o senhor trouxe aqui, primeira coisa é tentar reconhecer o valor desse indivíduo, dessas duas pessoas que foram abusadas, foram agredidas, primeira coisa, ok? E, claro, fazer com que elas consigam sair de uma forma gradativa, com muito cuidado desse lugar que elas estão, a ponto de levar elas a um final de um tratamento, um acompanhamento, aí sim, a uma ressignificação desse passado. Por quê? Claro, isso aqui eu estou falando, né, respeitando a dor de cada um, porque se faz necessário. Não dá para olhar para uma situação como essa, essas duas, e ignorar, né, essas duas pessoas, esses dois seres humanos. Não. Tem que validar a dor delas. Mas, gradativamente, acompanhando, fazer com que elas saiam desse lugar da dor. Porque o que a dor quer fazer nelas, quer causar nelas, é deixá-las fixas, congeladas dentro desse ambiente, dentro desse lugar que causou uma dor extremamente na alma delas. Então, gradativamente fazer com que elas saiam disso e, na conclusão de um acompanhamento, levar a uma ressignificação do passado que causou. Passado não se cura. Passado não se cura. Passado tem que ser visto para chegar a esse ponto da ressignificação. E o que significa isso? É chegar a um estágio de dar um novo significado para o significado existente. Passado não se cura. Passado é incurável. É incurável. Você não altera o passado. Você tem que reescrevê-lo. Você tem que reescrevê-lo. Você não altera o passado. Aconteceu um fato. Olha só esse caso. A criança nasceu. Olha que situação. Nasceu uma criança. Filha do próprio pai. Você altera isso? Não, ninguém altera. E aonde agora, vou aproveitar esse gancho aqui com o senhor e eu vou fazer mais uma pergunta de confronto. Esses dois casos são de famílias que estão inseridas dentro da igreja evangélica, que se apresentam para a sociedade como crentes ou cristãos e apresentam esse tipo de comportamento. Aí eu te pergunto, por que esse crescimento dentro de uma igreja, do meio evangélico, nas igrejas evangélicas, de pessoas que professam a fé em um Cristo vivo, mas que reproduzem comportamentos nas suas famílias totalmente doentios? Tá. Deixa eu só melhorar aqui a minha fala anterior, né? Que eu falei que o passado não se cura. O passado não tem como ser alterado, tá? Okay. Eu falei que o passado não se cura. O passado não tem como ser alterado. Você precisa ressignificar esse passado. Bem, passou durante muito tempo, as pessoas, elas acreditavam que o diabo era o causador de tudo. Elas acreditavam sinceramente assim. E aí, também ignoravam que tinha uma alma. E que essa alma, ela precisava ser tratada e curada. A alma, ela é a sede das nossas emoções.
ela funciona como uma central de armazenamento e também como uma central de distribuição. É na alma que ficam alojados os sentimentos. E aí, as pessoas, elas aprenderam que não precisam dar ou validar os seus sentimentos. Então, o que eles faziam com os seus sentimentos? Eles camuflavam, eles escondiam as suas dores. Eles escondiam, camuflavam e se utilizavam, inclusive, da palavra de Deus para camuflar as suas dores. Por exemplo, você vai ver que... Eu vou chegar onde o senhor perguntou. A Bíblia diz que em João 11, 35, Jesus chorou. Jesus está expressando um sentimento. Está num lugar onde o seu amigo tinha morrido. Está vendo as suas amigas ali, Marta e Maria mortas, mas ele chorou. Ponto final. Ninguém fala mais depois disso. Ele está aqui como um ser humano, 100% homem, 100% Deus, mas na sua humanidade ele chorou. Está expressando um sentimento. Mas as pessoas acreditavam que não tinha como expressar sentimentos. E que o sentimento tinha que ser escondido, deixado de lado, ignorado. Sabe o que acontece? Esses sentimentos eles se acumulam dentro de uma alma e ao longo de um tempo eles aparecem, sabe, camuflado de uma outra com algum tipo de comportamento. E qual é o comportamento? Esse comportamento perverso. Esse comportamento doentio a ponto de olhar até mesmo para uma filha e abusar da própria filha. É esse comportamento como dessa mãe que verbaliza para essa filha que ela deveria ter nascido morta. O que é isso no comportamento dessa mãe e no comportamento desse pai? É o reflexo das feridas da alma desses indivíduos que acreditaram que bastava aceitar Jesus e que tudo isso estava resolvido. É claro, quando você entrega a vida a Cristo, você se torna uma nova criatura, diz a palavra de Deus. Eu creio nisso, isso é uma verdade. Só que você não pode esquecer que existe uma alma. O ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Então, o corpo, essa matéria que veio do pó e vai voltar para o pó. O espírito, ele se conecta com Deus. Então, alguém aceitou Jesus? Claro, o Espírito de Deus se conecta no espírito do homem. Agora, a alma, ela fica ferida. E a alma, ela se relaciona com o mundo exterior através dos sentidos. Então, essa alma fica marcada com aquilo que vê, com aquilo que toca, com aquilo que, sabe, que ouve. Porque ela se relaciona com o mundo exterior pelos sentidos que temos. E ela fica ferida. Ela é machucada. Tem ódio. Tem raiva. Tem ira. Tudo alojado dentro da alma de um ser humano. E as pessoas não tratam isso. Elas acreditam que está tudo resolvido. Só que elas esquecem que elas aceitam a Cristo, mas não permitem nem Jesus tocar ou agir dentro dessa alma. E continuam com aquele sentimento ali camuflado, escondido, e em algum momento aquilo aparece. Porque não dá para manter aquilo prisioneiro durante muito tempo. E aí isso surge exatamente nesse comportamento perverso, nessas agressões, nessas atitudes assim que são horríveis, e as pessoas ficam assim, mas por que isso acontece? É porque alguém acreditou sinceramente que estava tudo resolvido e na verdade não estava.